Briga de trânsito, discussão entre parentes, tiro acidental, mortes recentes envolvendo armas de fogo nas mãos de civis, mortes recentes que acontecem num país em que a população está mais armada, um país em que a ampliação do acesso a pistolas, revólveres e outros acontece com incentivo do governo federal. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 9 de agosto de 2022. Dia seguinte à morte do corretor de imóveis Wanderson dos Santos, de 27 anos, que levou um tiro do seu cunhado, um menino de 8 anos. O caso aconteceu em Jacareí, no interior de São Paulo. O disparo foi acidental e ocorreu quando o garoto manuseava a arma do parente, que tinha registro como CAC, sigla para Caçadores, Atiradores e Colecionadores. Na tarde de segunda-feira, Santos foi de carro buscar o seu filho de 5 anos e o cunhado de 8 numa escola particular. A arma dele estava no banco traseiro. As crianças entraram no veículo e começaram a brincar com a pistola, que estava carregada. O menino, então, disparou acidentalmente, atingindo a cabeça do cunhado, que morreu antes da chegada da ambulância. No dia anterior, no domingo, o empresário Luiz Paulo Lucatelli Forlan, de 30 anos, matou o motorista Lindomar Benedito da Silva depois de um acidente de trânsito. De acordo com a Polícia Militar, o motorista chegou na cidade paulista de Mogi Guaçu às 5h30 da manhã e seu carro atingiu um veículo que estava estacionado. O empresário ouviu o barulho e saiu de casa armado, achando que o motorista ia fugir. Ele então disparou contra o carro e atingiu as costas de Lindomar da Silva. O empresário autor do disparo também tem registro de CAC. Ele foi preso em flagrante e entregou 3 armas para a Polícia Civil. Passou por uma audiência de custódia, em que confessou ter disparado contra o motorista e foi liberado. Ele vai responder em liberdade pelo crime de homicídio. No mesmo dia da morte do motorista, no domingo, Daiane Pazinato, de 32 anos, morreu baleada em São José dos Pinhais, no Paraná. Ela foi atingida por um tiro dentro da casa em que morava com um namorado e 3 filhos. Testemunhas afirmaram que o disparo foi acidental e que ocorreu quando a vítima manuseava uma pistola do namorado, que também possui registro de CAC. Na segunda-feira, morreu a 3ª vítima de uma briga que aconteceu no dia 30 de julho em Teresina, no Piauí. A empregada doméstica Juliana Silva foi para a UTI depois de ser atingida por uma bala na cabeça. O tiro foi disparado por Daniel Flaubert Gomes Nunes Leal, que brigava com o cunhado Felipe Guimarães Martins Holanda. Daniel e Felipe morreram durante a briga. O autor dos disparos também tinha registro de CAC e possuía 3 armas em casa. As mortes têm em comum o fato de que todos os donos das armas possuíam um registro de caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. Os CACs formam um dos grupos mais beneficiados pela política armamentista do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro sempre foi defensor de uma política armamentista para o país. Eleito presidente, ele colocou em prática seu desejo de uma população armada. Ele é um crítico do Estatuto do Desarmamento, que transformou em excepcionais o porte e a posse de armas no país, e prometeu na campanha eleitoral de 2018 tomar medidas para flexibilizar essas restrições. A posse autoriza uma pessoa a ter uma arma de fogo num local como a sua residência ou trabalho. Já o porte é o que permite que um cidadão circule com a arma fora desses ambientes. Sem apoio no Congresso para mudar o Estatuto, o governo Bolsonaro vem promovendo mudanças por meio de medidas infralegais, como decretos e instrumentos administrativos. Até julho de 2021, o governo federal já tinha editado mais de 30 decretos, portarias e outros instrumentos que afetam a política de armas sem alterar a lei federal. Parte das medidas foi revogada, com reformulações pelo próprio governo, depois do Congresso e ações no Supremo Tribunal Federal terem ameaçado derrubá-las. Outras foram suspensas por decisões provisórias de ministros do Supremo, mas vigoraram tempo suficiente para deixar a população brasileira muito mais armada.
Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Aí o Bolsonaro, em agosto de 2021, falando para apoiadores em Brasília. O armamento por civis foi facilitado principalmente por medidas voltadas aos CACs, que é um dos meios de um cidadão registrar uma arma no Brasil. As armas dos CACs são registradas pelo Exército. O Exército também registra armas das próprias Forças Armadas e o armamento particular de militares, como policiais e bombeiros. O contingente de CACs cresceu 474% de 2018, o ano em que o Bolsonaro foi eleito, até 1º de julho de 2022, segundo dados do Anuário de Segurança Pública. Passou de mais de 117 mil em 2018 para cerca de 674 mil em 2022. Isso significa que atualmente o número de pessoas cadastradas como caçadores, atiradores esportivos e colecionadores no Brasil é maior do que os 406 mil policiais militares da ativa e também maior que o efetivo de 360 mil homens das Forças Armadas. Com Bolsonaro, os CACs ganharam o direito de possuir modelos e calibres antes restritos às forças de segurança pública, como fuzis semiautomáticos. As mudanças promovidas pelo presidente, que ainda estão em vigor, incluem também o aumento do número de armas permitidas para esse grupo. O limite máximo de armas que um atirador pode ter, por exemplo, era 16 antes. Agora passou para 60. Antes do governo Bolsonaro, a categoria podia comprar uma arma de cada modelo. Hoje pode comprar 5. O limite de munição que pode ser solicitada também aumentou. Era de 40 mil cartuchos por ano. Sob o Bolsonaro, passou para 180 mil. Existe outro caminho para ter posse de arma no Brasil. É por meio do registro na Polícia Federal, que também dá autorização para cidadãos comuns, além de integrantes de órgãos como o Ministério Público e as Polícias Federal e Civil. Esse é outro contingente que aumentou no país. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o cidadão comum foi responsável pelo registro de cerca de 170 mil armas em 2021 na Polícia Federal. O número é 361% maior que o de 2018, quando foram registradas 37 mil armas dessa forma. Em março, a ferramenta Monitor da Violência mostrou que o número de assassinatos no país caiu 7% em 2021 na comparação com 2020. A tendência de redução é registrada desde 2018. Em suas redes sociais, o presidente relacionou a diminuição da violência à ampliação do número de armas nas mãos da população, impulsionada por medidas do seu governo. Segundo quem estuda o tema, esse raciocínio está errado. O Monitor da Violência aponta que, entre outros fatores, a queda de assassinatos no país foi motivada por políticas públicas adotadas nos estados, responsáveis pelas polícias militar e civil, e pela sofisticação das facções criminosas, que estabelecem contratos e termos que acabam reduzindo os homicídios nas áreas controladas por elas. Pesquisas nacionais e internacionais ligam um acesso facilitado a armas a mais violência no longo prazo. Um trabalho publicado em 2017 pelo Escritório Nacional de Pesquisa Econômica do Governo dos Estados Unidos apontou que, depois de 10 anos de adoção de políticas mais permissivas em vários estados, os crimes violentos aumentaram cerca de 15%. Risco de suicídio, morte acidental de crianças e feminicídios são outros problemas relacionados à posse de armas. A arma deve ser portada por pessoas qualificadas, preparadas para o uso da arma. Já está demonstrado estatisticamente, quando uma pessoa ela reage a um assalto, mesmo ela estando armada, a possibilidade dela morrer, a possibilidade dela ser vitimizada é muito grande, é em torno de 85%. Há uma falsa sensação de que a pessoa, quando está portando uma arma, ela está apta a se defender. Você ouviu aí o coronel Benedito Roberto Meira, que já comandou a PM paulista, numa entrevista para o Jornal Nacional da Rede Globo em 2021. Outros casos que colocam em evidência os riscos da política armamentista são os de compra legalizada de arsenais em benefício de organizações criminosas. Em meados de julho, por exemplo, uma investigação da Polícia Federal em Minas Gerais mostrou que um membro da facção PCC, que acumulava 16 processos criminais, conseguiu comprar em 2021 2 carabinas, um fuzil, 2 pistolas, uma espingarda e um revólver.
Isso foi possível porque ele obteve do Exército o seu registro como CAC. Diante do caso, o Exército admitiu que não faz maiores averiguações sobre quem pede o registro de CAC, além de ler as certidões entregues pelo solicitante. Isso se soma a outras lacunas do controle de armas e munições no país, agravadas em anos recentes por causa da explosão na quantidade de armas a serem fiscalizadas. Segundo as Forças Armadas, existem 884 mil armas atualmente registradas por CACs. Bolsonaro, que busca a reeleição em outubro, já anunciou que tem como projeto expandir o número de CACs no Brasil. Numa live no dia 30 de junho, ele disse que, caso seja reeleito, quer que o Brasil tenha 1 milhão de CACs. O Aaron Karp, que é consultor da organização Small Arms Survey de Genebra, na Suíça, disse numa entrevista para o Nexo que essa iniciativa do presidente de aumentar o acesso a armas de fogo e munições no Brasil é de uma magnitude inédita entre os grandes países do mundo nos anos recentes. Ele também diz que ela vai na contramão dos esforços que vêm sendo empreendidos no mundo todo, que são para aumentar o controle estatal sobre o setor. A Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, disse para o Nexo que a flexibilização das políticas de armas no Brasil foi a única política pública levada a sério por Bolsonaro. E ela diz que ainda é cedo para saber as consequências do crescimento da população armada e desse número maior de armas em circulação na sociedade. Abre aspas para Samira. Demora um tempo até essas armas migrarem do mercado legal ao ilegal. E as evidências científicas dizem o contrário do presidente. A violência letal aumenta com a facilitação do acesso. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de julho, registrou uma queda de 0,68% em relação a junho, isso segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. É a menor taxa registrada no índice, que é usado para medir a inflação no Brasil, desde o início da série histórica, em janeiro de 1980. O Marcelo Rubissek está escrevendo sobre o assunto. Marcelo, o que causou a queda dos preços em julho? A gente vê que os principais produtos que caíram foram a gasolina, o etanol e também a conta de luz. Dá para a gente dizer que essa queda foi resultado, então, da medida que colocou um teto no ICMS, que atingiu justamente produtos como combustíveis e energia elétrica. Essa medida ela foi aprovada pelo Congresso depois de uma articulação feita pelo governo do Jair Bolsonaro de olho nas eleições de outubro. E agora em julho, então, esses resultados apareceram e explicam essa queda nos preços que o número do IBGE mostrou. Mas isso não quer dizer que todos os preços estão caindo, né? Pois é, não é bem assim, né? A gente falou de gasolina, etanol, energia elétrica, mas tem muita coisa que continua subindo. Principalmente os alimentos, e aí especialmente leite, derivados de leite e frutas. Então, sem esse efeito ligado ao ICMS, a gente teria mais um mês de aumento do IPCA, que é o principal índice de preços do país. Sobre isso, eu conversei com economistas que falaram que esse número de queda dos preços não é necessariamente sustentável, justamente porque foi uma coisa mais pontual e ligada à redução do ICMS. Então, uma continuidade da queda da inflação, no fim, depende de vários fatores, como, por exemplo, o preço internacional do petróleo, o andamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e mesmo as eleições por aqui. Então, em caso de uma turbulência muito grande, por exemplo, dentro daquelas ameaças do presidente Bolsonaro, isso pode espantar investidores, levar o dólar às alturas e ajudar a piorar a situação da nossa inflação. Então, tem muita coisa ainda que pode entrar na conta. O texto do Marcelo você vai poder ler em nexojornal.com.br. Das mortes causadas por armas registradas por CACs ao recuo dos preços no Brasil, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissek e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até lá.